Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da FinPet. É um grande prazer termos vocês aqui, como sempre, né? Mais uma vez hoje. A ideia dessas aulas, desses bate-papos, é compartilhar conhecimento com vocês, né? Veterinários, clínicas veterinárias, hospitais. Então, vamos trocar experiências e aprender juntos aí, né? Você pode interagir com a gente, vocês que estão acessando, entrando aqui na live. A gente está ao vivo, o conteúdo hoje é exclusivo também para vocês, tá? Então, durante essa aula, você pode enviar suas dúvidas que a gente vai responder. O Fabiano, que é o nosso convidado, vai responder para vocês também, tá bom? Então, para quem ainda não conhece, enquanto o pessoal ainda está entrando aqui, a FinPet é uma plataforma completa de soluções em pagamentos voltada exclusivamente para o mercado veterinário, clínicas e hospitais do segmento. A FinPet integra a empresa Evoluservices Meios de Pagamento, que já tem 20 anos de experiência no mercado, em soluções aí que transformam de fato a gestão dos recebimentos e pagamentos nas clínicas. O legal aqui na FinPet é que a gente vai direto na necessidade do veterinário. Então, proprietários, administradores dos estabelecimentos, das clínicas, hospitais. Então, os nossos profissionais são capacitados para prestar suporte para você, bem direcionado, você que é da área VET. Então, a gente tem aí a satisfação de receber os melhores feedbacks dos nossos clientes que trabalham com a gente, né? Sobre mudanças importantes que eles tiveram nas clínicas, nos consultórios, por meio das soluções da FinPet. Então, principalmente economia financeira e melhor gestão dos pagamentos e recebimentos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, fica aqui na live, vai conhecer um pouquinho da Vet Family, nossa parceira, e também da FinPet e tantas outras informações importantes desse conteúdo. O tema de hoje é interessantíssimo. Eu tive a oportunidade de já começar a ler a respeito. Eu tenho certeza que trará aí um novo viés de pensamento a vocês. A gente vai falar de medicina preventiva como fonte de renda para a clínica, né? Então, como explorar melhor essa dinâmica na clínica? Quais os benefícios dos procedimentos preventivos para o animal, para o tutor e também, obviamente, para as clínicas e hospitais veterinários. Então, como fazer o tutor entender de fato essa necessidade e tantos outros pontos importantes aí que o tema traz. Hoje eu recebo um convidado mais que especial, o Dr. Fabiano de Granville Ponce, que é Commercial Lead da Vet Family, que é parceira da FinPet. Fabiano já foi CEO da Wevets, também de hospitais veterinários, desenvolveu uma carreira ampla e bastante considerada no universo veterinário. Então ele ministra e ministrou palestras, cursos com foco em gestão, planejamento estratégico. O cara tem patente, viu? Fabiano, eu vou chamá-lo aqui. Olá, Fabiano. Aí, tudo bem? Olá, todo mundo. Seja muitíssimo bem-vindo. Que prazerzão receber você, viu? Obrigado. Eu agradeço a apresentação sua. Gostei bastante da patente. Da patente. Boa noite a bastante gente na sala já. Puxa vida, espero contribuir para que a gente também consiga a saúde financeira para a clínica, né? O PET é sempre a nossa missão principal, mas a nossa clínica não sobrevive sem o pagamento, sem os boletos pagos em dia, enfim. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada também ao Henry, que indicou você para esse papo, né? E com todo o seu know-how. Muito obrigada por você aceitar e estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço o convite e vamos lá. Bacana. Fabiano, antes da gente partir aí para o tema, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre você, né? Conta um pouquinho para nós da sua trajetória, essa journey no universo veterinário. Conta pra gente. Bom, vamos lá, Mário. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu me formei em veterinária, não à toa, estou careca, né? O bom de ficar careca é que você tem detalhe, mas eu me formei em veterinária no milênio passado, em 1996. O cachorro já tinha 4 patas, pulmão, diafragma, isso não mudou ao longo desses tempos. Que bom. Me formei na Universidade de São Paulo
Depois eu exerci a veterinária durante 15, 20 anos da minha vida, principalmente na área de traumatologia, medicina intensiva, cirurgia e anestesia. Para isso eu fiz lato sensu, né, a especialização, a então especialização, uma vez que não havia colégios brasileiros de veterinária, especialização em cirurgia e anestesia pela Unesp de Botucatu, ainda acho que acabei em 2001, 2002. Depois eu fiz estrito sensu na medicina humana da Unicamp, por lá fiquei 5 anos na área de urocirurgia, estou falando aí de 2002 a 2005, 2006. Aí ocorreu o que a gente chama de transições de carreira, né? Eu fundei junto com o Rafael um hospital em São Paulo, o Hospital Veterinário Pompeia, um hospital que deu certo, um hospital que ficou bastante grande, talvez profissional em algumas áreas. Uhum. E uma diferença entre crescer e inchar, né? Me chamava muito a atenção que o faturamento crescia exponencialmente, mas o lucro não. Uhum. Por isso eu decidi fazer um MBA. Eu fiz um MBA. Há quem diga que eu fui o primeiro veterinário no Brasil a fazer um MBA. Eu fiz o meu primeiro MBA no início dos anos 2000 na SPM, aqui em São Paulo. Sou de São Paulo, capital. Legal. Depois fui convidado para dar aula lá, enfim, ali permaneci um tempo. Aí eu comecei essa transição de ficar mais empresário, empreendedor do que exatamente veterinário. Claro, toda transição não é virar a chavinha, alguns anos. E depois disso, a gente entendeu que o mercado pet passaria por uma transição importante. Estou falando isso atrás. Olhando de trás para frente, acho que a gente acertou, né? A gente vive uma ebulição do mercado pet nos últimos anos. Para isso, eu fiz um segundo MBA chamado Executive MBA na Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral é pouco conhecido de nós veterinários, é uma escola de business, né? Uma escola de negócio, hoje considerada a nona melhor do mundo e a melhor da América Latina. Então é uma baita referência, vale muito a pena. Assim como a SPM, a depender do momento da carreira. Sim. Lá eu conheci gente importante. Depois eu fiz um pós-MBA em Oxford, aí já estamos em 2018, pós-MBA em liderança estratégica. Então esse sou eu. Eu fiz. Puxa vida! Muito prazer. Obrigado. E aí eu fiz, junto com o meu sócio Rafael, esse hospital ficou bastante grande. A gente comprou um hospital em Porto Alegre, fizemos o início de um projeto muito bonito que se chamava Vet Group, e aí a gente conseguiu captar investidores que a gente chama de smart money, investidores que contribuem e acrescentam ao projeto. E aí isso é o que hoje o IVETS, né? O IVETS hoje já tem 10 hospitais, a maioria em São Paulo e alguns em Porto Alegre, a laboratório, enfim. E eu tive a oportunidade de ser presidente do IVETS no seu início, no início das aquisições dos hospitais, e hoje eu sou membro do Conselho Administrativo do IVETS e, recentemente convidado pelo Eni, faço parte do time Vet Family Brasil, que é uma empresa originariamente europeia, já presente em muitos países, e que chegou no Brasil há 8 meses apenas e já tem 400 membros associados e que vem com o propósito de melhorar o veterinário nas suas principais dores, entre elas uma das que a gente vai abordar aqui, que é a gestão. A gente não tem isso na faculdade e a gente vai perceber que não sabe quando a gente abre o próprio negócio. Aí que a gente vai dizer, puxa vida, mas e agora? Eu aprendi a diagnosticar e tratar. E aí a gente tem esses desafios que poderiam ser amenizados se estivesse na graduação, não tem. Então, a gente tem, por exemplo, a Vet Family, que traz essas soluções para o médico veterinário. Por exemplo, a FinPet, que traz soluções de gestão, evita a bitributação, enfim. A gente tem players no mercado que contribuem para que nós, veterinários, consigamos uma gestão de melhor qualidade. Perfeito. Que legal poder contar com o seu know-how aí. E que know-how, não é, minha gente? Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando a sua experiência, viu? Eu que agradeço de novo o convite. Fabiana, a gente sabe que na medicina humana, assim, é uma prática comum, né? A questão da prevenção, né? Check-ups, a gente costuma realizar mais exames periódicos, né? Até anuais, semestrais, enfim, dependendo do caso, né? A gente não vai só ao médico quando a gente nota que tem alguma coisa errada, né? A gente tenta antecipar isso, né? E eu queria
entender assim, primeiro ponto, né? De um modo geral, já existe essa preocupação do tutor com a prevenção de doenças, enfermidades do animal, ou isso ainda se limita aí ao calendário de vacinação apenas, por exemplo? Como que está aí esse mindset das pessoas nesse sentido? Mari, muito bem colocado. Primeiro, muito bem colocado quando a gente associa a prevenção com vacina. Muitos de nós veterinários entendemos que este é o fim, né? Então, quando a gente fala em medicina preventiva, a gente fala de eventualmente ectoparasiticidas, que são os vermífugos, etc. A medicina preventiva é um conceito muito mais amplo que esse. Idealmente, se a gente fala de um conceito 100%, é o standard of care 100% de medicina preventiva, a gente fala sim das vacinas, na periodicidade que todos aqui sabemos qual é. A gente fala sim também de vermifugação, prevenção de pulgas, etc., que também sabemos aqui a periodicidade qual é, dependendo do produto que a gente utiliza. Dito isso, o que é o 100% de standard of care? É a gente fazer isso rigorosamente, religiosamente, do segundo vida do nosso paciente até a geriatria, até o finalzinho da sua vida, com seus 15 anos. Hoje o cachorro vive mais do que vivia 20, 30 anos atrás. Naturalmente, se a gente puxar a memória, a gente não pratica isso, né? E aí eu posso dizer que não, a gente veterinário brasileiro e veterinários do mundo inteiro. Para resumir a sua pergunta, Mara, que ela é bastante importante para dar ordem de grandeza, quem chega mais próximo desse 100%, e esse 100% inclui, por exemplo, exames periódicos, hematológicos e de imagem, a gente pode falar isso mais para frente com um pouco mais de detalhes, mas quem faz mais próximo do 100% é a medicina veterinária nos Estados Unidos, com apenas 12%. 12%. O veterinário brasileiro médio faz 4, 5% do que poderia ser feito, né? Mostra o espaço que a gente tem para melhorar nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. E assim, na prática aí, né? Falando de previsibilidade, economia financeira para o tutor, né? E até esse input de receita aí para clínicas, hospitais, né? Quais as vantagens aí dessa medicina preventiva, desse calendário, de seguir essa rotina, né? Para a clínica e, lógico, também para o animal e para o tutor. Eu gostaria de entender aí essas três frentes. Ô, Mário, eu tomo a liberdade de colocar uma quarta frente. Eu Perfeito. acho que a gente colocou 4 chapéus. Tá. Esses 3 que a gente colocou, que é a saúde financeira da clínica veterinária, a saúde do pet, a satisfação do tutor também, né? A gente precisa lembrar também que isso permite com que o veterinário consiga praticar a medicina veterinária próximo do seu ambiente ideal. Então, o veterinário oferece essa medicina de qualidade, essa medicina preventiva stand of care, uma qualidade estado da arte, ele realiza também como um profissional veterinário. Então, quando a gente faz essa medicina preventiva, simultaneamente a gente oferece para o veterinário a realização profissional, porque ele melhora extremamente a qualidade do assistencial ao pet. A gente oferece qualidade de saúde do pet, portanto, deixamos, entre aspas, o pet feliz. Embora o tutor, a priori, a gente puxa, mas o tutor vai gastar mais dinheiro. A gente tem esse péssimo hábito de pensar com o bolso do tutor. O tutor, ele prioriza a saúde em primeiro lugar. O tutor vai ser feliz se nós oferecermos um protocolo de medicina preventiva para o pet. E lembrar que feliz é o tutor que a gente consegue fidelizar, né? É mais uma barreira para que ele não saia da nossa clínica e não vá para a clínica da rua de baixo. Ele vai se sentir acolhido, ele vai perceber que a gente ativamente e reativamente proativamente a saúde do pet dele. E ele está lá para isso. Essa recorrência do restringindo ao banho e tosa é algo que a gente precisa mudar. Com educação. Educação não é virar chavinha, é sempre um processo, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Com certeza. E como que seria essa abordagem aí na veterinária, né? O que a gente pode fazer para conscientizar o tutor sobre essa relevância desse calendário preventivo, né? Quais os argumentos, até para não parecer que a gente está forçando um procedimento, né? Eu, como tutora, por exemplo, tenho uma certa aversão aí ao veterinário que me pareça comercial demais, né?
Então, o doutor, claramente, ele está sugerindo ali um procedimento desnecessário, né? Então, parece até que ele se oportuniza do meu vínculo efetivo emocional com o meu pet para que aconteça ali uma conversão, né, na venda. Isso já passei muito por isso. Então, eu penso que a abordagem precisa ser pautada numa necessidade real, né? Então, como que mostra essas necessidades, né, de fato existentes e para conscientizar o tutor? Omar, essa é uma outra pergunta bastante importante. Eu sempre brinco, mas é sério que eu vou falar. Da mesma maneira que a gente fala que gato não é um cachorro pequeno, porque ele tem as suas particularidades, é uma outra espécie, cachorro não é um humano pequeno, mas existem alguns paralelos que a gente pode trazer. Então, um argumento importante para a gente conseguir estabelecer a medicina preventiva dentro da nossa clínica é sempre procurar comparar com a medicina humana, porque o tutor ele consegue entender melhor se ele se colocar dentro daquele ambiente, daquele cenário. Exemplificando o que eu estou falando, se a gente conseguir mostrar para o tutor que há semelhança de você, tutor, que tem o seu plano de saúde, que faz a sua medicina preventiva, o cão e o gato também são mamíferos, eles também envelhecem, eles de maneira que se a gente se antecipa a este problema, a gente consegue entregar maior qualidade de vida, que gera maior quantidade de vida, mas a quantidade e qualidade. Esse é um argumento bastante importante. E tem argumentos, inclusive, financeiros, Mari. A gente consegue mostrar, provar por números, isso tem infinitos trabalhos publicados, que não é a opinião do Fabiano, que se você, por exemplo, faz uma medicina preventiva para doença renal, além de você oferecer qualidade e quantidade de vida, você consegue fazer com que o tutor, ao longo dessa jornada, gaste menos dinheiro. Porque se o tutor for procurar ajuda, quando a gente já tem o rim acometido, a função renal já acometida, tecnicamente falando, aquela coisa de ureia e creatinina aumentadas, SDMA alterado, agora tem cistatina C, que está chegando a substituir SDMA, se estiver alterado também, a gente perde a janela da prevenção. E aí a gente vai para tratamento curativo, que no extremo a gente está falando de hemodiálise. 2, 3 sessões de hemodiálise pagam 5 anos de tratamento preventivo renal. Então, mesmo esse argumento financeiro, a gente apenas vai fazer o tutor gastar, se é que não existe um verbo melhor do que esse, gastar o dinheiro antes, só que a gente oferece uma previsibilidade de gasto para esse tutor, e ele vai gastar um valor semelhante a 5 anos, não ao longo de 5 meses, com todo o sofrimento pelo qual o pet passa quando está numa situação renal tão avançada como a que eu descrevi. Sem dúvida. Eu passei por isso recentemente, né, com a gatinha, e realmente eu já estava no extremo e não tinha mais o que fazer, né? E aí é bem delicado mesmo. E eu acho que se alguém tivesse me orientado isso um pouco antes, né, falado dessa necessidade de dar essa, né, fazer esse check-up constantemente, dar uma olhadinha lá como é que tá, talvez eu não tivesse perdido o bichinho tão recentemente aí, né? Mari, outra coisa, interromper, outra coisa que nos ajuda muito em argumentos de medicina preventiva, assim como outras verticais e outras áreas do mercado pet, isso tem mudado rápido, isso a nosso favor. A gente tem essas campanhas dos meses coloridos, que a gente traz da medicina, de câncer de próstata, de tumores mamários, enfim. Isso tem chegado na medicina veterinária e tem chegado com sucesso. Então, a gente já consegue, pelo menos nesses meses, entre aspas, mais famosos, oferecer medicina preventiva para aquele tópico daquele mês. Mas por que não usar um pouco de criatividade, eventualmente fazer na sua clínica meses coloridos ao longo do ano, que estadie toda a prevenção do paciente. Isso é, inclusive, uma ferramenta para trazê-lo para a sua clínica mensalmente ou bimestralmente. Entendi. E assim, falando aí de aspecto financeiro, né? Existe um custo médio para esse setup na clínica? Você tem uma estimativa disso? Não? Tem sim, Mari. Isso depende muito, menos da raça e do peso, mas mais da faixa etária. Tá. Quando a gente fala
preventiva, generalizando, trazendo para valores de São Paulo, capital, o Brasil é um continente, né? A gente fala de um paciente entre 2 e 7, é um paciente que vai gastar ao longo do ano em medicina preventiva, incluindo os exames laboratoriais e hematológicos, R$ 500 por ano. Quando a gente fala de paciente de 8 e 11 anos, a gente já fala em R$ 1.500 por ano, que dá menos de R$ 150 por mês. Num paciente já geriátrico de 13 anos para cima, aí a gente já começa a pular para R$ 2.000 por ano, 2.000 e poucos reais por ano, que, de novo, hoje uma cirurgia, em média em São Paulo, sai R$ 2.000, uma cirurgia de 2 horas. E a gente está falando de gastar valor ao longo do ano. Né? Em se tratando de, por exemplo, problemas lógicos, de novo, até do ponto de vista quantitativo, que não é o foco é a qualidade, né, assistencial, até do ponto de vista quantitativo, a medicina faz sentido. E para implementar aí, esse calendário na clínica, o que eu preciso fazer, né? Quais os recursos, infraestrutura, alinhamento de discurso? Como que eu implemento um programa de medicina preventiva na minha clínica? Essa é uma pergunta importante que não depende, independente do tamanho da clínica. Existem clínicas de um veterinário e a recepcionista, existem clínicas de 2, 3 veterinários, existem hospitais de muitos veterinários. Algumas premissas são inerentes a qualquer operação, a qualquer tamanho de clínica ou hospital, quais sejam. A gente tem que treinar o time. A gente tem que saber vender com qualidade sem parecer, como você bem colocou, o mercenário ou aquele que quer se aproveitar do amor do tutor com o bichinho dele, com o pé, ganhar dinheiro em cima. Não é isso. Agora, essa venda começa na recepção. Tem que ser treinada para atender o que o tutor aqui. Muitas vezes ele não foi lá para falar, olha, eu quero fazer um combo de medicina preventiva. Ele foi lá porque o cachorro está com otite, com diarreia, etc. Vamos resolver este problema, sim, claro, prioritariamente. Quando retorno e quando dá alta ambulatorial ou hospitalar, aí sim abordar a importância da medicina preventiva. E isso começa na recepção. A recepção tem que gerar curiosidade para que o tutor chegue no veterinário. Puxa, lá na recepção ela comentou de medicina preventiva, a importância, etc. E o veterinário, claro, argumentos técnicos, de maneira que, com argumentos técnicos, o cliente entenda, porque não adianta a gente encher de argumento técnico um tutor que é advogado. Da mesma maneira que não adianta o advogado falar juridiquês com o veterinário, porque fica uma comunicação surda. Né? A gente tem que saber se comunicar. E aí a gente pode implementar. Esse treinamento não gera dinheiro. Esse treinamento demanda tempo. E a gente consegue mandar toda a cadeia, desde a recepção, e implementar, a gente depende de laboratório, porque tem exames hematológicos, a gente depende de exames de imagem, raio-x e ultrassom. Pois bem, isso a clínica já faz. Ou a clínica já encaminha exames para o laboratório, ou ela tem o próprio laboratório lá, ou ela tem equipamento de point of care, que são exames que saem o resultado fora, ou tem ultrassonografista que vem, enfim, ela já tem essa estrutura. Ou ela já tem, ou ela já demanda. A gente não precisa interferir no processo que a clínica comumente utiliza. Já está lá. E a gente, inclusive, diminui a curiosidade, porque a gente a gente aumenta o tamanho do bolo fazendo medicina preventiva. Uma vez que o radiologista, o hematologista, também para a prevenção. E não só para achar a causa, a queixa principal do tutor. Entendi. Deixa eu fazer só uma perguntinha para quem está nos acompanhando. Vocês estão ouvindo bem o áudio ou está cortando para vocês? Só uma perguntinha. Se vocês puderem sinalizar a gente. Porque para mim corta um pouquinho quando você fala, viu, Fabinho? Isso é para mim, bom, eu te ouço super bem, não corta em nenhum momento. Para mim corta um pouquinho. Eu só queria saber se é só aqui comigo. Tá cortando. O pessoal tá falando que tá cortando. Fabiano corta. Fá, você faz o seguinte, tenta... eu estou falando mais próximo. Ou, talvez seja a sua conexão, eu acho. Eu estou com Wi-Fi full aqui. Curioso, né? É que São Paulo, né? São Paulo chovendo, você já sabe, né? Aqui tá chovendo, não sei aí. Deve estar também. Vamos ver se eu trouxer
se eu trouxer mais para perto, ajuda ou não? Acho que O tá celular mais melhorando. para perto? Tá melhorando. Pelo menos não cortou nem um pouquinho, tava cortando bastante. Vamos tentar. Qualquer coisa você entra de novo. Tá. Se Tá você me bom? convidar, eu entro de novo. Ah, não, mas eu acho que dá para seguir por enquanto. Aí vamos ver se continua ou não, tá? Perfeito. E sobre tudo isso que você falou, nesse ponto aqui, eu acho que seria até na fase de implementação uma alternativa que algumas clínicas vêm aplicando por meio de uma ferramenta até gratuita que tem na Fimpet mesmo. As clínicas, elas criam pacotes de serviços periódicos, né, já pré-definidos, e elas usam pagamento recorrente para organizar essa agenda de recebimento, né? Então, assim, muita clínica, muitos hospitais também que trabalham aí com a gente, eles vêm oferecendo um tipo de convênio fácil aí para os pets, sabe? Por meio do recorrente. Então, eles montam alguns pacotes com alguns procedimentos, né? Que contemplam alguns procedimentos e apresentam aos tutores, né? E que gostam, inclusive, bastante. Dessa forma, eles acabam se organizando melhor, né? E aí já existe um contratinho e uma cobrança que ocorre automaticamente no cartão de crédito do tutor. Então, pelo período que for definido aí, só vai ser lançado na fatura do tutor aquele valor mensal, trimestral ou qualquer período que for definido. Funciona aí como uma Netflix, sabe? Então, esse é o pagamento recorrente. Então, só aquele valor que é descontado da fatura. Você acha que pode funcionar no caso de medicina preventiva? Sim? Nossa, Mari, certamente que sim. A Fimpet disponibilizar essa ferramenta é importante porque isso facilita muito a vida do tutor e permite uma previsibilidade para o médico veterinário em relação ao recebimento. E isso permite que ele planeje melhor a vida financeira da clínica dele. E, além de tudo isso, também, não menos importante, isso permite, é mais uma ferramenta para que a gente consiga fidelizar o tutor. Sim. Exatamente. Conosco, porque a gente tem a continuidade desse processo. E nunca foi tão importante fidelizar como é agora. 15, 20 anos atrás, a gente abriu uma porta de escrito medicina veterinária em cima, que os cachorros e os tutores vinham. A gente não precisava saber de gestão, de marketing, de publicidade, de finanças. As coisas aconteciam. Hoje as coisas não são tão simples assim. A gente sabe que a concorrência é muito grande. Então, nós precisamos nos diferenciar. E aí vem um clichêzinho de MBA, que assim, a gente tem que primeiro dar o nosso valor para depois falar o nosso preço. Para que a percepção do tutor, às vezes ele acha que R$ 150 é barato e R$ 80 é caro. Depende do valor que você oferece para ele. Então, essa é mais uma ferramenta para agregar valor, para que, inclusive, possibilite a gente a cobrar mais. Porque se a gente começar a brigar por preço para ganhar da concorrência, invariavelmente esse é o começo do fim, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E é legal porque, assim, eles conseguem se organizar, eles acabam seguindo, porque já está agendado, né? E eles acabam não se esquecendo tanto dessa responsabilidade, porque a cobrança já vai ser feita de qualquer forma, já está agendada, então eu não vou deixar de levar meu animal para o procedimento, né? Então, até evita que falte a consulta, né? Que deixe de levar o bichinho para o veterinário, enfim, eu acho que é uma alternativa interessante para esses casos também, né? E assim, me fala uma coisa, se eu não dispuser aí de uma estrutura mais completa na minha clínica, você até citou clínicas de um veterinário só, né? Eu não tenho equipamento de ultrassom, eu não tenho especialista, eu posso ter aí uma situação em que eu preciso até terceirizar os hemogramas, né? Função renal, função hepática, para o laboratório, um laboratório específico. O que eu posso fazer nesses casos, assim? Ainda assim, né? Dessa forma, é possível implementar essa dinâmica na clínica? É possível e é possível implementar amanhã de manhã. Não tem desculpa não ter estrutura para isso. Acho que a principal estrutura que tem é a nossa formação. A gente precisa de um esteto, um termômetro e conhecimento para ser um bom veterinário em qualquer área. E quando a gente fala de medicina preventiva, a gente, mesmo não tendo estrutura, a gente pode, inclusive, estudar para saber se não vale a pena comprar equipamentos hoje
Existem equipamentos financeiramente viáveis para que o pequeno também consiga comprar. E exercendo a medicina preventiva, a gente passa a gerar demanda para a utilização desses equipamentos. Estou falando de fazer na sua clínica, mesmo sendo um veterinário sozinho. Hoje você tem condições de comprar aparelho para fazer hemograma, para fazer os principais exames bioquímicos, para eletrólitos. Então isso é possível. Além de a gente melhorar a qualidade assistencial, possibilita fazer que a gente faça esses exames laboratoriais no nosso local e isso vende para o tutor a ideia de estrutura. E se você não quiser fazer isso, não tem problema nenhum. Eu tô sem dinheiro, eu não quero investir nisso nesse momento. Ok, a gente coleta este sangue e encaminha para o laboratório, como o veterinário já faz, e certamente ele fez isso hoje. Ele atendeu um paciente, suspeitou de infecção, pediu um hemograma. Ele não tem maquininha, ele encaminhou para um laboratório. Ok, o cachorro que entrar amanhã para vacina, ele coleta esse sangue de novo e vai fazer esse hemograma como parte de um combo de exames preventivos. Perfeito, perfeito. E aqui, se você me permite, eu acho que até tem uma solução legal, que você até chegou a citar, quando a gente pensa em contar com outras estruturas, né, profissionais de fora, que não são aí funcionários da clínica, por exemplo, a gente está falando de especialistas, de prestadores de serviço, de fornecedores, né? E aqui entram técnicos, enfim, né? Laboratórios, hospitais, etc. E como que seria desagradável, né, para o tutor ter que se organizar para pagar toda essa galera individualmente, né? Então, pensa só, eu vou até a clínica, sou atendida pelo veterinário X, tenho que pagar a consulta, o procedimento, a clínica faz em 3 vezes, ok. Mas esse mesmo veterinário me indica para um especialista Y, que atende volante, mas ele não trabalha diretamente na clínica. Eu tenho que pagar o especialista Y, que não parcela, né? Então, aí esse especialista me pede alguns exames que eu tenho que ir para o laboratório, né? Então, assim, todo esse rolê é bem desagradável e cansativo, né, para o tutor. Então, é uma via sacra, né? Então, assim, eu penso 2 vezes, para te falar a verdade, né? Se isso realmente se encaixa na minha logística, né? Eu tenho esse dilema aí na minha vida. A minha veterinária, ela é excelente, ela é incrível, assim, mas os exames eu não consigo fazer, nenhum na clínica, não tem especialistas que estão disponíveis, mesmo volantes, enfim. Então, eu tenho que fazer o exame, o hemograma, tem que mandar para o laboratório, tem que esperar o dia seguinte. Então, por mais incrível que ela seja, às vezes eu acabo optando por até pagar um pouquinho mais, ir a um hospital que eu consigo fazer tudo, ou que pelo menos eles acionem profissionais especialistas que possam me atender nisso, né? E é bem desagradável, né? E nesse caso a gente tem um split de pagamento, né? Que aí é o que você falou do evitar a bitributação, né? Por meio do split de pagamento, o tutor ele faz apenas um pagamento. Ele passa na maquininha da clínica. E a clínica distribui, sem que esse valor total caia na conta da clínica, ele já distribui para os prestadores de serviço, para suas contas individuais. E aí, você só declara, a clínica só declara o valor no momento do imposto de renda sobre o que lhe pertence de fato. E assim, cada prestador, cada outro especialista que estiver envolvido nesse procedimento, ele paga também pelo seu imposto de renda. Então, acho que facilita muito, né? Porque acaba sendo prático para a clínica, né? Acho que agiliza bastante. E também para o tutor, né? Não ter que ficar fazendo toda essa via sacra aí de pagamentos, né? O que você acha? Você acha que é uma alternativa bacana? A inteligência tributária, Mari, hoje, ela pode gerar bastante dinheiro para uma clínica veterinária. Não que aumente o faturamento, mas você gasta menos. Então, se a gente imagina um razonete contábil, de um lado que entra, do outro lado que sai, e aí o lucro é o que sobra, a gente faz com que saia menos dinheiro. E a gente não está fazendo nada de ilegal. A gente só não está pagando o mesmo tributo 2 vezes. Exato. Portanto, essa é uma solução que a Fimpet oferece, que não tem nenhuma ilegalidade, que faz com que economizemos muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Não é pouco.
Quando a gente fala, mas eu não quero usar cartão porque tem a taxa do cartão. A taxa do cartão é nada perto do que a gente economiza com a bitributação. Com certeza. Então, e o que você falou me fez lembrar, a Vet Family já tem 400 membros, eu comentei no comecinho da nossa conversa, e a gente já tem alguns feedbacks importantes. Alguns praticam uma sugestão de medicina preventiva que tem dentro do portal, que é uma tabela de acordo com raça, idade e peso do animal. Aí você tem as sugestões que a Vet Family dá de exames de medicina preventiva. E o que vem de legal disso, além de tudo que a gente falou, é que você encontra algumas alterações ainda subclínicas, que o cachorro ainda, que o pet ainda não manifestou. E você pode encaminhar para um especialista. Por exemplo, uma sistólica que está muito alta, de repente você já pode encaminhar para um cardiologista. Então, isso aumenta a vinda de especialistas para a sua clínica também. Naturalmente, que se tiver a possibilidade do split, é muito, muito legal. Mas a medicina preventiva, ela faz com que a gente consiga aumentar a rotina de outros profissionais dentro da sua clínica. Profissional este que não iria se você não tivesse feito a medicina preventiva e não tivesse encontrado algumas alterações ainda em seu início. Sim, sim. O split ele permite essa gestão de repasse de forma mais prática, né? Infinitamente mais prática, evita erro operacional, né? No momento em que tiver que pagar esses prestadores, né? Enfim, se eu receber esse valor total, cair na conta da clínica, eu vou ter que pagar imposto sobre todo o valor, sobre o total do valor, e o split evita que isso aconteça. E como você falou de economia, a gente tem feedbacks aí de clínicas, hospitais que economizam 40%, né, dentro do faturamento, é um valor super considerável, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que usar aí a tecnologia a nosso favor também, né? Não tenho dúvidas. A gente fala, desculpa te interromper, mas a gente fala algumas coisas que a tecnologia isso, a tecnologia aquilo, traz algumas inseguranças, quando a gente fala, por exemplo, de telemedicina, mas eu acho que a tecnologia, se bem utilizada, ela só agrega. A gente tem que trazer o melhor dela para nós. Sem dúvida. E assim, para eu começar, né? Quero implementar aí esse calendário de medicina preventiva, quero, né, desenvolver mais esse projeto, enfim, essas funcionalidades na clínica. Como que eu faço? Por onde eu começo? Eu acho que o primeiro a se fazer é entender quais os pacientes que você faz essa medicina preventiva, e de novo, na minha opinião, é dos 2 meses aos 15 anos. Existem possibilidades de combos de exames laboratoriais hematológicos a depender da raça, a depender da espécie, a depender da idade e a depender do peso. De novo, quem tiver curiosidade, no site, no portal da Vet Family, tem uma sugestão. Existem outras, mas o importante é fazer uma medicina preventiva de qualidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é treinar o pessoal. Não demanda mais do que 30 a 40 minutos. Explicar para quem não é veterinário e é do seu time na clínica a importância da medicina preventiva, para que esta pessoa, principalmente a recepção, ela se convença disso, porque se ela não se convencer, ela não saberá falar assertivamente com o cliente, com o tutor, né? Divulgar isso nos canais de comunicação da sua clínica. Como que a gente pode divulgar? Do jeito antigo, que ainda traz boas soluções, que é colocar um banner, colocar o que a gente chama de papel, materiais offline, né? Colocar banners, colocar cartazes na sua clínica. Fazemos aqui medicina preventiva, informe-se com o veterinário da importância. Alguma coisa nesse sentido, de maneira que todos que entram na recepção e no banho e tosa tenham acesso a essa informação. Certo. Qual é o nome do portal? O pessoal está perguntando qual é o nome do portal. www.vetfamily, com Y no final, Brasil, www.vetfamilybrasil.com.br. Que legal. Fabiano, me fala um pouquinho da Vet Family, como que funciona, quais as soluções que vocês oferecem. Conta um pouquinho aí para nós como que é todo esse esquema de vocês. A Vet Family, Mari, ela surgiu na Europa, ela é de veterinário para veterinário. Ela surgiu na Europa, mais precisamente na Dinamarca, há 15 anos atrás. Depois foi comprada por uma empresa sueca. Hoje ela é uma empresa bastante grande. Ela está aberta na Bolsa de Valores na Europa, enfim, fez IPO.
Chegou no Brasil há 8 meses e já são 400 membros aqui no Brasil, 400 clínicas e hospitais. Legal. Ela vem com um propósito de ajudar o veterinário nas suas principais dores, e isso no Brasil não é diferente, que é ajudar na gestão, oferecer ferramentas de gestão, oferecer uma possibilidade, um tratamento com a indústria diferente. Então, uma das dificuldades que nós veterinários temos quando pequenos é conseguir desconto de fornecedora e distribuidora. A gente não consegue desconto que as grandes redes conseguem, porque as grandes redes têm escala e a gente não. Né? A Vet Family é hoje, no mundo, a principal, a maior rede de clínicas independentes do mundo. Então, a partir do momento que você se torna Vet Family, um membro Vet Family, isso não tem custo nenhum, nem entrar, nem ficar, nem sair, não tem multa, não tem pegadinha, não gostou, sai, enfim. Se você compra no Brasil produtos de uma empresa parceira Vet Family, aqui no Brasil a gente ainda é recente, mas, por exemplo, a Boehringer já é uma parceira Vet Family. Independente da negociação que você tem com a Boehringer, a partir do momento que você é um membro Vet Family, você tem, além do que da sua negociação, mais 3 a 5% de desconto. Esse range, essa faixa varia de acordo com os produtos que você compra da Boehringer. Então, se você comprar todos os produtos, independente de escala, você tem 5% de desconto em todos eles. Como que a Vet Family se remunera? A indústria, por exemplo, a Boehringer, além de dar desconto para o membro Vet Family, ela repassa um valor deste pedido para a Vet Family. E por que isso é interessante para a indústria? Porque a Vet Family faz aumentar o bolo. Como ela ajuda na gestão, como ela ajuda em ações de medicina preventiva, por exemplo, os pedidos dos membros Vet Family tendem a ser maiores, porque a clínica tende a aumentar o movimento, porque passa a ter uma gestão melhor. E tendo pedido melhor é tudo que a indústria quer. Então, é uma situação que se retroalimenta, né? O que a gente chama de geração de relação ganha-ganha. Certo. E só para complementar, a Vet Family tem também aqui no Brasil a ideia que a gente chama no marketing de benchmark, né? Então tem uma ferramenta, uma vertical chamada Vet Data, que te permite se comparar com os outros membros Vet Family. Tudo isso protegido por LGPD, claro. Mas você se compara com a sua consulta, com a média de consultas dos membros, você pode filtrar por cidade. Que legal. Quantas consultas você precisa para fazer uma cirurgia, uma SH de conveniência, agora chamou H, né? Quantas consultas você precisa para ter uma diária de internação? Qual a média de diária de internação? Então você começa a se comparar com os membros Vet Family, sem saber o nome de ninguém, mas você pode filtrar por cidade. Isso te permite entender seus pontos fortes e fracos e tomar decisões estratégicas baseado nele, né? Nossa, bastante interessante, muito legal, hein? Eu cheguei a dar uma olhadinha no portal, falei até com a Agnes, mas a gente, eu não sabia de todos desses detalhes aí de vocês, bem interessante. Pessoal, tem também, desculpa, Mari, só para finalizar, 30 segundos. Fica à vontade. Que a Vet Family oferece é super legal e tudo isso é gratuito, assim, não tem custo para nenhum. A gente tem encontros dentro do grupo Vet Family, a maioria deles capitaneados por mim, mas não só por mim, com temas pré-estabelecidos, para que a gente troque experiências entre pares mesmo, né? A gente escolhe uma pauta e a gente troca experiências e dali saem sugestões de ações para que a gente melhore. Então fala de plano de saúde, de telemedicina, de gestão financeira, enfim. Esses encontros são semanais à noite, fora do horário comercial, para que todos consigam participar e tem sido bem legal. Inclusive no portal tem um conteúdo bastante amplo sobre, inclusive, medicina preventiva, né? Que eu tive a oportunidade de acompanhar, de ler e achei bem bacana mesmo. Acho que vale a pena para quem quiser se inteirar mais do assunto, né? E adquirir mais conhecimentos aí para implementação na clínica. Pessoal, quem tiver dúvidas e quiser aproveitar aqui o Fabiano, fica à vontade. Já cansou o braço aí, Fabiano? Não, eu troquei de braço já. Eu só tô vendo ele aqui, mudando aqui e tal. Mas pelo menos o som melhorou, né? Nossa, resolveu o problema. Resolveu o problema. Era isso, era a distância. Que bom. Quem tiver dúvidas e quiser aproveitar aqui e fazer uma perguntinha pro Fabiano. O pessoal tá
tá parabenizando o Fabiano, Fimpet, Live Top, parabéns, Fabiano. Eu vi, tem uns amigos ali que é suspeito falar, mas Ah, então tem Darabas, por aqui. exemplo, obrigado, Tem um Darabas, um fã-clube grande aí, amigo. então. Tem, chegou uma parte aí. Darabas tem um hospital super legal em Santa Catarina, obrigado. A Bia também, enfim. Agradeço muito a presença de todos vocês aí. Eu vi um monte de gente entrou. Estou me tornando um membro agora, o Estênio está falando, muito bom sempre, ótimo saber até quem é tutor, muito bom. Estênio, fica a dica de vocês darem feedbacks, é importante, nunca está pronto, né? A gente está sempre experimentando, se tiver que descontinuar alguma coisa ou acrescentar outras, muito disso é baseado no feedback da moçada aí. A gente tem aqui uma pergunta, ainda vale a pena plano de saúde em cidade pequena? Olha, essa é uma resposta que talvez demande 3 horas e a gente não chegue a nenhuma conclusão. Mas vamos lá. Plano de saúde nas cidades grandes chegou, já tem uma capilaridade bastante importante. Existem bairros de São Paulo que, se a gente quiser entrar no plano de saúde, não tem mais vaga, porque a rede credenciada já saturou, né? Então, é um tutor que procura por plano de saúde. A grande vantagem que eu vejo no plano de saúde é que o plano de saúde incentiva que nós façamos medicina preventiva. Porque Sim. o plano de saúde não quer o que a gente chama de sinistralidade. Uhum. O plano de saúde não quer que o pet fique doente. Então, como o tema aqui é medicina preventiva, falar de plano de saúde faz sentido, porque é mais um player que vem para que a gente pratique ainda mais a medicina preventiva. Plano de saúde, na minha opinião, isso é bem particular, é bem pessoal, ele é bastante importante e útil se a gente tem ociosidade na nossa clínica. Ele é uma ferramenta super legal para que a gente não fique ocioso na clínica. A clínica já está lá, a gente já paga o aluguel, a gente já paga a recepcionista, a gente já paga água, luz, enfim, a gente já tem as nossas despesas. Então, se a gente tiver o plano para diminuir os slots, os horários em que a gente não tem atendimento, acho fantástico. Ah, Fabiano, mas repassa menos do que a minha consulta particular. Ok, ó, Pacheco, aí, minhoca. Pacheco é meu sobrenome, né, Pacheco? Então, o plano de saúde é melhor que ele repasse, por exemplo, R$100 por consulta do que a gente fique lá 30, 40 minutos sem fazer nada. Agora, a gente tem que ter o cuidado que se o plano de saúde canibaliza com o particular, te obriga a fazer consultas de 7 minutos, aí a gente tem que rever se vale a pena ou não. Né? Isso se a gente continuar com esse mesmo modelo, que é o modelo que chegou na medicina veterinária, é um modelo ainda muito semelhante ao modelo da medicina humana. E eu acho que é um modelo que talvez não pare em pé. Porque o humano, ele paga sem usar 25 anos da vida dele, né? O pet vai pagar sem usar 5 anos. Então é uma conta que é difícil parar em pé. Tudo isso para dizer, mesmo em cidades pequenas, o plano vai chegar. Ele começa nas grandes, depois ele migra para as menores. E quando chegar na sua clínica, levar isso que eu falei, talvez levar em consideração se vale a pena ou não ter. Bacana. Temos outra dúvida aqui. Qual que é a média de crescimento depois de entrar na Vet Family? A gente ainda é bastante recente aqui no Brasil. A gente só tem 8 meses. E tem dados que, por contrato de confidencialidade, a gente não pode falar. Mas eu posso afirmar que a Boehringer está bastante satisfeita com a parceria, porque todos os membros que entraram na Vet Family passaram a aumentar os pedidos mês a mês da Boehringer. Não posso citar números, mas posso citar que é uma evolução positiva. Você tem essa estimativa lá, né? Sim, sim. Bacana. Temos mais uma dúvida aqui. Esses programas são implementados como pacotes ou num formato que gere descontos em outros procedimentos fora do pacote? Quando a gente fala de medicina preventiva, a sugestão que a gente tem para dar é o cliente que faz a medicina preventiva, a gente soma individualmente os exames ali sugeridos, suponhamos que a soma dê 100%. A partir do momento que ele faz essa medicina preventiva, ele tem um desconto de 30%. Uhum. Mais do que isso, como um membro como ele faz medicina preventiva, ele ganha uma carteirinha com a foto do cachorro e aí ele tem 10% de desconto em todos os procedimentos. Ah, que legal. Então, isso é uma sugestão que a gente dá. Para serviços, 10% de desconto não machuca tanto.
né? Claro que em produto, às vezes, dá 10% de desconto, a gente não tem essa margem, essa gordura, né? Em serviços, normalmente, a gente tem. Já quero, gente. Implementem aí nos seus consultórios, nas suas clínicas, que eu, com certeza, já sou cliente fiel aí. Temos outra pergunta aqui. O maior plano de saúde hoje está abrindo lojas físicas e, com certeza, irão tirar o cliente que a clínica pequena captou. O que você acha? Ou você acha que não? Outra discussão que a gente já teve dentro da Vet Family, pô, perguntas super legais e super difíceis de responder. Vamos lá, o que as grandes têm que a gente não tem e que a gente tem que as grandes não têm? E aí a gente tem que trazer para a nossa montanha. Então, o que as grandes têm grande dificuldade? Elas têm grande dificuldade de oferecer acolhimento. Porque é por causa da escala. Eles atendem 1.000, a gente atende 10. Então, a gente consegue chamar o cliente pelo nome, o cachorro pelo nome, a gente sabe como que está o filho do cliente, se o filho do cliente passou ou não passou na faculdade. E o latino, brasileiro latino, a gente dá muito valor a esse relacionamento pessoal. Acho que a gente tem que pensar fora da caixinha e entender como que a gente pode conviver com as grandes e não entender as grandes como inimigas. As grandes trazem algumas vantagens, traz a profissionalização do setor, traz mais investimento para o setor, que a gente consegue inteligentemente se aproveitar dessa onda. Agora, se a gente quiser brigar por preço com as grandes, se a gente quiser fazer o que as grandes fazem, não acho que seja uma decisão inteligente, porque elas têm um time muito grande de gente e tem muito dinheiro. Não, acho que a gente tem que pensar fora da caixinha e entender como que a gente pode, em sinergia, viver com elas. E qual é o seu público também, né? Às vezes existe essa diferença, né? O público ele muitas vezes prefere esse relacionamento pessoal e prefere estar perto de casa. Sim. Faz todo sentido. Por aí que a gente tem que tentar trabalhar, né? E contar com as grandes para quando precisa de exames de alto valor agregado, para situações que a gente não consegue oferecer. Bacana. Se espelhar, né? E não tê-las como rivais, né? Tem lugar para todo mundo. Esse mercado vai dobrar de tamanho nos próximos 10 anos. Então, nossa, já dobrou tanto, né? Eu acho que é um dos que mais crescem por aí, pelo amor de Deus, sim, né? Exponencialmente. Sem dúvida. Devo levar a ideia de plano para a clínica que leva o meu cachorro? Há resistência do setor a aderir a esse tipo de modelo? Se a gente chamar setor os veterinários, sim, há resistência, até porque a gente tem a experiência da humana, que não é boa. Eu já, como paciente, eu tenho um problema crônico no joelho direito. Eu já passei em consulta que durou 1 minuto e meio. Não estou exagerando. 1 minuto e meio para ele pedir a tomografia. Para ele pedir a ressonância. Então, a gente não pode errar como a medicina humana errou. A gente tem que tentar entender o que deu errado lá para que a gente corrija e faça dar certo aqui. Agora, a partir do momento que a gente tem o cliente demandando por plano de saúde, a gente não pode cometer o erro que o motorista de táxi cometeu quando chegou o Uber. A gente chegou para ficar, ficou revoltado e colocou a cabeça embaixo da terra e deu no que deu. Não podemos fazer isso. A gente tem que entender o que está acontecendo, não repetir erros da medicina humana e tentar trazer o plano como um aliado nosso, no sentido de diminuir a ociosidade e aumentar a clientela, enfim. Por aí. Bacana, importante. Eu vi no portal que existem várias empresas que vocês são parceiros. Eu me tornando membro, vou ter algum benefício em minhas compras? Acho que você já falou um pouquinho, mas você pode falar novamente. Se ele está falando de período de carência, não tem. Se você se tornar membro agora, amanhã de manhã você já pode pedir na indústria, em qualquer lugar do Brasil, com esse desconto de 3% a 5%. Perfeito. Eu acho que não temos mais dúvidas. As minhas foram esclarecidas. Estou saindo daqui com muito mais conhecimento a respeito. Gostei bastante. Queria te agradecer mais uma vez por ter liberado esse tempinho aí para a gente. E a Fimpet fica bastante feliz com a sua parceria, com a presença da Vet Family aí junto com a gente, viu?
Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, agradeço as suas perguntas, elas foram bastante importantes. Agradeço a participação da moçada, as perguntas deles. Acho que a gente, pela qualidade das perguntas, a gente percebe quanto foi proveitoso ou não. E se precisar, estou à disposição para sempre participar, responder perguntas aqui, no chat, e-mail, enfim. Hoje existem vários canais de comunicação. De qualquer forma, mais uma vez, agradeço muito a Fimpet pelo espaço. Nós que agradecemos. Uma honra ter você aqui. Para quem quiser conhecer aí um pouquinho mais da Vet Family, falar com vocês, entender como funcionam os serviços, como fazer? Eu sugiro que vocês acessem o site, de novo, www.vetfamily.brasil.com.br. Lá, já na primeira página, tem o entrar, tornar-se membro, e aí você tem acesso com login e senha a todo o conteúdo. São mais de 60 horas de conteúdo dentro do portal. E, de novo, a gente está na fase de feedbacks. Quanto mais vocês entrarem e gostarem ou não gostarem e darem feedback para nós, ali dentro tem o contato de todo o time Vet Family para que a gente converse e entra e há grupos que a gente conversa diariamente, uma vez estando lá. Que legal, vocês têm essa aproximação aí, né? Esse relacionamento com as pessoas. Que interessante, isso é bem importante mesmo. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Fimpet, que está aqui na live, caiu de paraquedas e não sabe o que é a Fimpet, quer entender um pouquinho mais do split de pagamento e das outras funcionalidades que a gente chegou a falar por aqui, chama aqui no direct, que a nossa equipe está disponível para atender você. Vamos falar com você, vamos responder suas dúvidas, ou pelo WhatsApp, no 11 9999 9964 5726. 999645726. A gente vai ficar muito feliz aí de falar com você, de ter seu retorno, receber seu feedback, tá bom? Muito obrigada, Fabiano. Vamos encerrando então por hoje. Foi uma honra ter você aqui com a gente, foi ótimo. Muito obrigada, viu? Espero termos mais oportunidades aí de conversar e trocar mais experiências. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado a todos e obrigado, Fimpet. Boa noite para todo mundo. Boa noite, até mais. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.